Desde que me lembro, sempre fui uma pessoa muito sexual, no sentido de entender que isso é uma forma de expressão, mas eu não conseguia necessariamente expressar isso e sentia que estava sendo reprimida. Talvez simplesmente por ser mulher e sentir que você não pode necessariamente ser um ser sexual. Poder ter alguém como o Oscar para me ajudar a expressar isso foi muito importante. Já vivi situações com pessoas em que não senti que podia ser completamente eu mesma, sexualmente falando. E te conhecer me fez sentir que eu posso ser o ser sexual maravilhoso que eu sei que sou. Quando nos conhecemos, um pouco depois disso, Nós começamos a criar um tipo de conteúdo mais suave, mais delicado. A origem da palavra ninfomaníaca vem do termo ninfa, que remonta à época dos antigos celtas, referindo-se a seres que utilizavam o sexo como uma ferramenta para alcançar níveis mais elevados de consciência por meio da atividade sexual. Então, maníaca não é exatamente a palavra que me agrada. Não gosto dessa parte, mas me identifico muito com o lado ninfa. É algo que significa explorar o sexo e amar essa exploração. Então, aqui nós temos a gaiola. E sim, ela também tranca, então a chave fica ali dentro. Bom, é basicamente isso que você precisa em uma gaiola, não é? Sim. E aí temos, você pode obviamente se deitar aqui. Isso lembra aqueles estribos médicos, mas de um jeito mais ousado. Uma cadeira ginecológica. Máscara legal. Temos todas as amarras, várias opções diferentes que você pode usar para ser amarrada, além de uma coleira e uma guia. Para brincadeiras de pet play. Então, bom, será que deveríamos nos apresentar uma a outra? Esta é a Shannon Huxley e ela é a deusa das nuvens de látex. Ah, obrigada. Que gentileza. É a única vez que eu cedo. E este é o Oscar Beck, e ele é um dom maravilhoso, lindo e incrível. Pode dizer coisas ainda mais bonitas, pode? E nós somos criadores de conteúdo adulto e também amantes de acolher e abraçar fetiches e fantasias. Você acaba sentindo vergonha, literalmente, de certas coisas, e eu acho que saber que existem pessoas que podem te ajudar a se sentir assim faz toda a diferença. É isso. Quando conheci a Shannon, eu tinha muita vergonha de um fetiche específico que eu tinha, que era por saltos altos e sapatos. Eu sou dominante, então eu me sentia muito mal com isso, mesmo sempre tendo gostado. E quando conheci a Shannon foi muito revigorante. É difícil encontrar alguém assim, alguém com quem não exista medo de julgamento ou vergonha. Isso é uma cinta com strap-on. Então, né, caramba, a gente percebe que sempre há coisas novas para aprender. Estávamos em uma masmorra em Londres alguns meses atrás e você experimentou eletroestimulação. sim. Pela primeira vez. E tinha esse plug anal, um plug anal de metal. Era enorme. Eles ainda têm esses aqui. Ah, com certeza, foi no seu traseiro. E aí, choque, né? Enfim, foi ótimo de qualquer forma. Eu gostei, mesmo nunca tendo tentado antes. A pandemia aconteceu e nós pedimos demissão no mesmo dia. Foi isso mesmo. Eram empregos bem remunerados, mas estávamos infelizes. Ficamos sem saber o que fazer, tínhamos uma hipoteca para pagar e estávamos muito endividados. A gente só queria fazer algo por nós mesmos, então pensamos, bom, é isso que queremos. O que podemos fazer para tornar isso realidade? Sempre registramos nossos momentos íntimos só para nós, e isso continuou logo depois do confinamento, certo? E foi aí que o OnlyFans realmente ganhou força. Se na verdade o que nos manteve firmes foram os fãs, o incentivo e o apoio deles. E muita gente dizia, eu realmente quero conversar com meu parceiro, minha esposa ou meu marido sobre um fetiche específico, mas não sei como trazer esse assunto. Então a gente começou a responder todas essas pessoas e aquilo foi se tornando uma comunidade, em vez de ser, apenas transar na frente da câmera. A gente pensou, olha, tem uma missão aqui. Existem pessoas que estão sofrendo e precisam de ajuda. Elas precisam de alguém para conversar e de pessoas com quem possam se sentir seguras.
E nós dois tínhamos fetiches e desejos dos quais sentíamos vergonha, sabe? Antes de nos conhecermos. Sim, isso aconteceu comigo, por exemplo, com uma das minhas ex-namoradas. Era muito assim, qualquer brinquedo, acessório ou coisa que eu quisesse usar para experimentar era visto como uma ameaça às habilidades dela, por assim dizer. Então, se eu quisesse usar um vibrador ou um dildo, parecia que eu estava substituindo ela. E isso era muito difícil, porque eu queria me aprofundar, experimentar coisas novas e testar limites. Eu gosto de explorar. Então, eu realmente sentia que estava sendo, de certa forma, reprimida. E isso só me fazia pensar, tá bom, então é isso. E eu não sei se era porque ela tinha medo sobre certas coisas que queria tentar ou inseguranças. E eu sempre tento olhar para isso pensando que talvez existissem coisas que também a impediam de ser totalmente ela mesma. Mas, naquela época, isso me fez pensar que eu não sabia por quanto tempo conseguiria continuar assim, porque o sexo é uma parte muito importante da minha personalidade. Eu me lembro de ir para a garagem para me masturbar, ou ir ao banheiro de manhã para me masturbar. Porque, sabe, minha ex-parceira não aprovava que eu me masturbasse, era como se eu estivesse substituindo ela, entende? E é tipo, bom, é o meu corpo, né? Eu vou fazer o que eu quiser com ele. Se eu quiser me masturbar, eu vou, sim. Depois que você se masturba, olhe para seus genitais, admire e pense, eu tenho isso. Isso é poderoso. Esse instrumento me faz sentir mais próximo de Deus. E nós dois já estivemos em relacionamentos assim no passado e para mim isso foi muito difícil. Sim, eu achei bem desafiador. E isso definitivamente fez com que a minha vergonha ficasse muito mais intensa, porque eu não podia compartilhar isso com a pessoa que eu amava. A gente não tinha esse tipo de comunicação aberta no relacionamento. É algo tão profundamente pessoal que até mesmo conversar sobre isso com a pessoa que você mais ama na vida pode ser extremamente angustiante. Então, algumas pessoas preferem, se ainda não se sentem prontas para explorar isso, procurar um profissional e pensar na verdade, vou explorar isso primeiro com essa pessoa e talvez depois conversar com o meu parceiro. E isso faz com que elas sintam que há menos vergonha envolvida nesse processo, quando isso acontece de uma forma que é aceita e validada. Pelo amor de Deus, encontrem seus fetiches, se é isso que vocês querem. Correntes. Então é você. Sim, eu adoro correntes. Você tem um fetiche por correntes ou algo assim. Todos os fetiches e desejos vêm de coisas que aconteceram com a gente, né? E isso não significa necessariamente que tenha sido algo traumático. Pode ter sido algo maravilhoso, mas obviamente nossas experiências moldam quem a gente se torna. E eu acho que você provavelmente teve algum tipo de experiência assim. Muitas pessoas passam por isso na juventude, na adolescência ou na vida adulta e assim por diante. Isso acaba moldando as preferências e os fetiches que elas desenvolvem ao entrar na vida adulta e depois disso. Existem pessoas com quem conversamos que nos contaram a origem das suas preferências e dos seus fetiches. Isso é maravilhoso. Tinha sim. Tem um cara que adora balões. Ele gosta de ver um balão sendo inflado e depois solto voando para longe. E a origem disso, ou a relação que ele tem com esse fetiche, é que o balão subindo simboliza para ele os desafios internos, o estresse e as lutas pessoais. E ele acabou fetichizando isso. É como se ele se visse simplesmente deixando tudo ir, sabe? E é só isso mesmo. Sentindo Uma terapia maravilhosa. elevado, distante. E isso é algo que você percebe muito nos fetiches. Eles acabam sendo uma forma de... Escapismo. O vício em sexo é quando isso passa a ser uma obsessão. Então, quando a pessoa começa a pular coisas que são responsabilidades dela, ou passa tempo demais nisso, em vez de fazer o que precisa na vida. Essa obsessão pode até se tornar algo prazeroso se você conseguir se libertar da vergonha que vem junto com ela. Porque uma vez que isso se torna apenas uma parte aceita de quem você é, você consegue integrar isso à sua vida de forma saudável, em vez de carregar a vergonha que costuma acompanhar a obsessão. Quero dizer, isso é algo pelo qual eu realmente agradeço muito aos meus pais. Eles sempre foram muito honestos comigo. Quando eu era um adolescente bem jovem, eu pensava, no que é sexo? E como eu sentia que podia perguntar isso, foi a minha mãe quem me ensinou.
com um daqueles livrinhos sobre sexo da Usborne em formato de gibi, sabe? Aqueles que explicam, é assim que um bebê é feito. Eu ficava meio constrangido, claro, mas amo ela por isso. E eu nunca me senti estigmatizado, nem carreguei aquela sensação pesada de vergonha, tipo a vergonha pessoal de se masturbar. Acho que todo mundo passa por isso em algum momento. Ah, eu te conheço. Você não estava 1 ano atrás de mim na escola? Meu Deus do céu, o que você está fazendo escondido aqui? Ei, o que você está fazendo, porra? Ok, isso aqui realmente desce? E também dá pra exagerar com isso. Vários tipos diferentes de bengalas. Sim. Já tivemos pessoas que participaram de sessões conosco e que nem sabiam exatamente o que ainda não sabiam sobre si mesmas. E isso é como muitas coisas na vida. As pessoas dizem, não sei se prefiro dar ou receber palmadas. Eu só gostaria, talvez, de experimentar por 1 hora, testar coisas diferentes em várias intensidades, mais como uma introdução mesmo. E eu diria também que tudo isso parece bastante intimidador. Você entra em um lugar como este e fica tipo, meu Deus, eu estou em uma masmorra. Mas eu coloco uma música dos anos 70, começo a me divertir bastante, fico provocando, brincando com eles. A gente relaxa, toma uma bebida no meio do caminho e simplesmente coloca o papo em dia. E aí eles dizem, certo, agora é hora de um pouco de spanking. Tipo, se você quiser parar pra brincar. Quero dizer, sim, vai ter momentos com um pouco mais de humilhação, algo mais intenso e pesado. Mas eu sempre gosto de variar. E também temos máscaras para jogos de respiração. Então, por exemplo, isso aqui vai por cima. Você fica todo fechado com o zíper, mas não totalmente lacrado. Tipo, você ainda consegue respirar, mas isso realmente influencia a sensação. Isso restringe um pouco a sua respiração. É privação sensorial, não é? É a mesma coisa com esses aqui. Então você tem isso. Algumas pessoas gostam porque você não consegue ouvir nada. Sim, é como estar vendada ou simplesmente ter alguns sentidos desligados, o que acaba aguçando os outros. Sim. Nós nunca tivemos experiência ou viemos do trabalho sexual tradicional. Sempre tivemos o privilégio de estar na nossa própria casa, na frente de uma câmera, produzindo nosso próprio conteúdo, editando tudo nós mesmos, então, nesse sentido, fomos muito sortudos. Acho que existe um estigma. Se é um casal, as pessoas pensam, claro, o cara convenceu a esposa a fazer pornô. No nosso caso, foi um esforço conjunto, nós dois decidimos e hoje sinto que encontramos um bom equilíbrio. Sim, eu realmente adoro isso. Depois de 6 anos nisso, chegamos a um ponto em que já sabemos como funciona, certo? Sem câmeras, é quase sagrado. Temos tanto conteúdo que já chegamos a 1000 vídeos. Eu fico pensando que às vezes eu simplesmente não quero entrar no personagem. A gente só quer viver o momento, sabe? E pronto. Mas ao mesmo tempo, quando a gente acaba transando sem a câmera, depois fica tipo, a gente devia ter filmado isso. Preciso fazer essa redação para a escola? Eu acho que no começo foi difícil. E para ser sincera, ainda é. É complicado. É um negócio realmente difícil. Lidar com censura e com legislação é muito complicado. E às vezes essa acaba sendo a parte mais difícil do trabalho. Mas sim, foi difícil desde o início. Foi assustador pra caramba, né? Foi. Eu lembro de entrar no OnlyFans pensando, a gente precisa de fãs suficientes para pagar pelo menos metade da hipoteca. É muito importante que as pessoas façam esse trabalho por vontade própria, não apenas pelo dinheiro. Tem muitos anúncios dizendo que dá pra ganhar tipo 50 mil ou 40 mil em um mês, em uma semana ou até em um dia. Mas essa não é a realidade. Eu acho que o 1% do topo concentra algo em torno de 95% dos lucros. Então é importante entender que se você quiser seguir por esse caminho, faça porque você quer, não apenas pelo dinheiro. O dinheiro pode até vir se você trabalhar duro, se dedicar e fizer acontecer, mas isso não deveria ser o principal. Muitas das pessoas com quem conversamos fizeram isso por escolha própria. Elas fizeram isso porque estavam cansadas dos empregos tradicionais das 9 às 5. E pensaram, sabe de uma coisa? Vou tentar isso e ver no que dá. Você tem uma quantidade finita de orgasmos ao longo da sua vida, certo? Ninguém fala muito sobre isso, mas existe um número limitado de orgasmos que você vai ter antes de morrer. Não estou dizendo que você deva transar ou gozar o tempo todo. A gente precisa viver a vida, claro, mas por que não aproveitar isso ao máximo?